Me ouve? Ficou mudo para mim. Olá, olá, boa noite. Kelvin, nós não te escutamos. Você me ouve, professor Danilo? Eu escuto, professor Leuremi. Parece que estamos com um problema técnico agora no início da nossa live. Professor Kelvin, nós não escutamos o senhor. Vamos ver se nós conseguimos resolver esse problema técnico com o professor Kelvin, mas fiquem tranquilos, isso faz parte do show. É o problema de quem faz ao vivo. Gente, o professor Kelvin vai entrar para dar aqueles recadinhos iniciais e dar aquele abraço inicial em todos vocês. Vamos lá, Kelvin? Vocês me ouvem? Agora sim. Me desculpa, gente. Aqui minha máquina hoje deu para me atrapalhar demais. Me perdoem. Faz parte, né? Faz parte. Estou brigando com ela aqui há um tempo. Vou ter que me acertar na câmera agora. Estava acostumado com o computador. Tenho que olhar para o celular. Mas vai dar certo, vai dar certo. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado por vocês abrirem aí a porta da casa de vocês. E aqui, antes da gente começar a dar aqueles recados malucos que a gente sempre acaba dando no começo, eu quero apresentar um parceiro. Parceiro, professor Leudimir, diretor da unidade Itucuruí, um grande parceiro aqui que entrou na Regional Norte e Nordeste, que eu venho falando sempre. Professor, muito obrigado pelo senhor estar aqui compartilhando, né, ser um parceiro da Faculdade Pitágoras Belo Jardim e poder levar não só para nós, mas aí na sua cidade, tem o professor Helder de Arapiraca que não pôde estar aqui, mas também nós falamos, né, em nome dele, dos alunos dele. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Kelvin, obrigado. Parabéns pelo seu evento aí. Na realidade, eu congratulo, né, sempre com toda a iniciativa de aprimoramento e engrandecimento profissional proporcionado aí, né, ao longo desse nosso contínuo, né, estar jurídico, de ensino, enfim. Então, eu parabenizo pelo evento, foi uma semana muito proveitosa de webinários aí de direito eleitoral, né? Esse direito eleitoral aí que temos aí, né, que é um composto complexo de regras jurídicas, disciplinadoras aí do processo, né, que envolve votação, eleição dos representantes dos cidadãos aí para os órgãos de governos de estado, enfim, né, uma discussão aí muito proveitosa. Você, junto com a tua equipe, estão de parabéns. Quero parabenizar, né, tive a honra de participar de alguns webinários aí com o professor Danilo Mergulhão, né, o professor Helder também que não está, e parabenizar também, né, que é uma honra estar aqui, fechando esse evento junto com você, né, logo na palestra do Dr. Keider Loyola, né, procurador aí de São Paulo, tenho acompanhado algumas obras, né, que ele vem fazendo na sua atividade docente, né, já como professor, inclusive eu vi algum tempo aí como professor do Complexo Damásio, mas assim, parabéns mesmo pelo evento, eu acho que o evento de hoje encerra com sucesso, né, essa semana, esse webinário de Direito Eleitoral. Obrigado, Kelvin, pela nossa parceria, quero estar sempre junto contigo aí, a gente está longe, mas está junto, né? Com Apesar de certeza. toda essa pandemia aí, mas obrigado, cara, obrigado. Meus alunos estão participantes e estão muito elogiando o evento, né? Que foi assim, para eles foi algo muito proveitoso. Então, estão de parabéns toda a equipe, né? E te parabenizo, Kelvin, por mais esse evento de sucesso. Obrigado pelo convite. Agradeço, professor, agradeço de coração. Agradeço ao Danilo, né? Danilo, junto com o professor Micael e o professor Douglas, né? Foram aqueles que construíram, né? Elaboraram todo
né, nesse nosso webinário, né, e trouxeram esses grandes palestrantes, né, que passaram durante a semana, e hoje nós encerraremos brilhantemente, né, pode ter certeza. Uhum. E eu agradeço muito essa parceria, né, o professor Leorimir, né, ele está recente, né, na unidade Norte e Nordeste, né, na regional Norte e Nordeste, mas desde já, eu sempre procurei acolher muito bem, né, as pessoas que estão entrando, né, na regional, mas aquelas pessoas que a gente olha e fala, opa, parceiro, eu estou agarrando com unhas e dentes, viu? Professor, o senhor é um parceiro, que eu tenho aqui, posso dizer que aqueles amigos, né, aqueles irmãos que a gente tem na conquista durante, né, a nossa estadia na empresa, né, eu levo para a vida, Então, o senhor pode ter certeza que é um desses irmãos, que é um desses amigos que eu tenho, que eu vou levar para o resto da minha vida, né, e sempre vou agradecer a oportunidade, agradeço a Deus por conhecer pessoas também como você, professor. Obrigado, Kelvin, obrigado pela tua gentileza de sempre, né, estamos juntos aí nessa labuta, né, e vamos seguindo num caminho melhor de qualidade, né, para o nosso alunato, para as nossas instituições de ensino, sempre procurando trazer do bom e do melhor. Então, estamos juntos mesmo, Kelvin. Obrigado por tudo, pelo teu apoio de sempre. Valeu, meu amigo. Obrigado, professor. Valeu. Gente, eu vou aqui continuar com os recadinhos. O recadinho que eu vou dar agora serve tanto para nós quanto para a unidade Tucuruí. Então, você que é aluno da minha unidade, aluno da unidade do professor Leorimir, fica atento, que se perder o recado, vai ter que assistir lá de novo para poder pegar. Ó, vou falar para você que quer estudar o curso de Direito, né, e não tem condição financeira nesse momento, vamos pensar assim, né, não tem condição agora, mas que lá na frente vai ter uma condição melhor. Nós estamos realizando, desde ontem e vai até amanhã, sábado, concurso de bolsa de 100%. Tá? Aquele melhor colocado, né, desses 3 dias, ele terá direito à bolsa de 100% no curso de Direito. Aquilo que eu falei, um curso que custa mais de R$ 1.400, você não paga nada, até o final do curso não vai pagar nada. Né? Não tem custo, eu não vou cobrar taxa nenhuma de você, taxa de matrícula, nada, é 0,800. Só tem os custos de você, por exemplo, para você comprar um livro, claro, que aí a manutenção durante o curso é com o aluno, mas o valor da mensalidade custa R$ 1.400, 0,800. Então, gente, fica atento, procure um dos nossos consultores, procure o Instagram das faculdades, Belo Jardim Tucuruí, ou Facebook, ou o canal do YouTube, vai lá, se inscreve, realiza a redação, que ela é um critério de aprovação para ingresso no nosso vestibular, tá? Tem também aqueles alunos que estão em outra instituição e querem migrar para nós, né, no curso de Direito. No curso de Direito, o valor de desconto, ele chega até 70%. Então, o valor da mensalidade vai ficar menor que R$ 499, R$ 450. Aqui, Belo Jardim está indo para o terceiro semestre. Eu acredito que Tucuruí também deve estar 3º ou 4º semestre, mas é só entrar em contato com qualquer consultor, ou até mesmo o professor Leorimir, que ele vai esclarecer qual o semestre e a forma de ingresso. Tá? Aqui em Belo Jardim eu tenho, Tucuruí não tem mais o EAD, mas Belo Jardim tem o EAD, então aqueles que querem transferir para qualquer curso nosso digital, administração, pedagogia, serviço social, ciências contábeis, né, educação física, gestão financeira, no qual sou formado, é só nos procurar, que tem um desconto de até 60%. Tá? É um desconto muito bacana também, que ele vai até o final desse ciclo de captação. Tá? Então, peço que acompanhem também os nossas redes sociais, para que não perca, as regras podem mudar, a gente sabe disso, né? Mas para que não perca nenhuma informação, entre em contato o mais rápido possível com qualquer um de nós, né? Consultor, coordenador comercial, coordenadora comercial, no caso aqui é a Thalita, ou comigo, diretor aqui de Belo Jardim, Kelvin, ou o professor Leorimir, ou até mesmo Danilo, né, que a gente vai sempre orientar e dar o melhor direcionamento. Aí, tem um outro recadinho, para você que é nosso aluno. Para você que é nosso aluno e quer ter uma ajuda financeira, como a gente possa dizer assim, tem a opção do Amigo Vale Prêmio. Você tem aquele seu amigo que quer estudar, mas ele quer fazer administração, Belo Jardim tem. Ele quer fazer direito, Belo Jardim tem, Tucuruí também tem. Indica.
até o aluno calouro que entrou agora, ele já pode indicar esse aluno, esse amigo, para poder fazer a matrícula, e ele já começa a ter a isenção da mensalidade. Só peço que preste atenção, porque pode ser que esse boleto de agosto, no caso, que é o próximo, já esteja faturado, e aí o desconto não venha nesse. Ele virá no próximo mês, tá? No caso, setembro, tá bom? Falo também, para os nossos alunos, tem um programa em parceria com o Santander, que é Bolsa Santander. Você, olha o edital, você fazendo inscrição, você pode concorrer nesse edital com uma ajuda do Santander de até R$300 na sua mensalidade. Tá? Então, entra lá, você sendo nosso aluno, você pode entrar, nós já mandamos já no grupo de WhatsApp dos veteranos, né, de todos, tanto presencial quanto EAD, eles já estão cientes dessa oportunidade, né, junto com o Santander, para poder conseguir essa ajuda, né? Tem que olhar o edital, tem um tempo lá de inscrição, o tempo que vai ser colocado a vaga, né, e liberado tudo. Para quem quer, tem um outro programa também que nós temos uma parceria com o Santander, é o Top Espanha, para poder fazer uma viagem, né, como se fosse um estudo, né, externo por um período ali, acredito que tem um período que eles colocaram, mas está lá, eu já mandei no grupo dos alunos, você que é nosso aluno já pode se inscrever e pode também participar, tá? Aluno calouro que entrou agora no curso de Direito, ou Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, pode já participar, tá? Não é só para os calouros, não. Tem que ter a matrícula efetuada já nesse semestre para poder concorrer, estar concorrendo, tá bom? Acredito que eu passei os 3 principais recados. Vestibular, com bolsa de até 100%, bolsa de 100%, até não, bolsa de 100% para o melhor colocado, tanto em Belo Jardim quanto em Tucuruí. Transferência externa para o curso de Direito com até 70%, e no curso presencial, no curso EAD, até 60%, tá? E também um amigo vale prêmio. Você que é aluno, né, pode já indicar um amigo para poder matricular conosco através dessa plataforma, e daqui a pouco o Robson coloca aqui, para poder fazer essa indicação, tá? Gente, eu não vou me delongar, né, peço desculpa pelo problema técnico que eu tive aqui, mas eu vou chamar o Danilo para que ele possa apresentar o nosso palestrante. No final, eu volto a fazer aqui um agradecimento, um fechamento, né, para poder falar um pouquinho com vocês. Mas aqui de antemão, Danilo, obrigado, vem para cá, Robson, coloca ele. Não sei se ele está na tela, minha tela está aqui pelo celular. Opa, está aparecendo, ótimo. Subir, Danilo, seja bem-vindo. O idealizador, juntamente com o professor Douglas, professor Micael, desse projeto. Danilo, agradeço de coração. Ontem à noite nós estávamos conversando para poder alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que nós, com a ideia que você deu ontem, a gente já alcançou mais pessoas. E para o curso de férias que você, juntamente com o professor Douglas e Micael, vai promover no mês de agosto, a gente vai alcançar também, não só nosso aluno, mas mais pessoas também. Tenho certeza disso, tá? Danilo, é com você, e no final passo aqui dando um abraço a vários alunos que eu já vi dando boa noite aqui. Com você, meu amigo. Olá, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado, Kelvin. Muito obrigado, professor Léo, pelas palavras. E, de fato, esse evento foi pensado nos nossos alunos do curso de Direito da Faculdade de Pitágora, das diversas unidades, mas não somente nos alunos de Direito, porque o direito eleitoral ele é muito próprio do exercício da cidadania essa que todos nós devemos exercê-la de forma responsável e consciente. E nós, quando construímos esse evento, e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso durante esses 4 dias, eu não falei, né? Mas como hoje é o último dia, a última oportunidade, nós pensamos esse evento no mês de junho, né? Na verdade, já no mês de maio, no final de maio, nós estávamos pensando em algo para o mês de julho, e no mês de junho nós começamos a maturar esse evento, enviando convites, e todos esses convites foram aceitos por todo esse time de autoridades sobre o tema. Como vocês viram, nós recebemos aqui advogados, desembargadores, o atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, querido professor Frederico Neves. Nós recebemos o nosso professor e juiz eleitoral da cidade de Belo Jardim e da cidade de Sanharó,
o professor Douglas, e recebemos ainda ontem um ex-desembargador, os dois ex-desembargadores eleitorais, a nossa querida doutora Érica Ferraz e o nosso querido professor Alexandre Pimentel, e hoje vamos fechar essa semana com chave de ouro e vamos receber o professor Kelder Loyola. Todo esse evento foi pensado em vocês, pensado na comunidade que nos cerca, isso demonstra a responsabilidade social dos nossos cursos e uma grande ajuda nesse momento de eleição, tá? E hoje vamos falar sobre condutas vedadas, né? E nada mais, nada menos, vamos trazer o professor Kelder Loyola. O professor Kelder Loyola, ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Direito Público. Ele é autor de diversos livros, e principalmente do Vadimeco, da editora Ridel, um grande Vadimeco. Ele é professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, né? Acho que foi um dos primeiros, o pioneiro em aulas telepresenciais, né? E ele é procurador jurídico do Estado de São Paulo. Então, seja bem-vindo, professor Kelder. Eu vou pedir o Robson para dividirmos aqui a nossa... Aqui é estilo jornalismo, professor. Fica dividido aqui a tela, né? Parece que estamos nessas grandes empresas jornalísticas do mundo que divide a tela e já aparece e a gente já pode dialogar. Professor, seja bem-vindo. Olá, Danilo, agradeço muito pelo convite, por mais uma vez estar participando de eventos do Pitágoras, eventos Croton. Eu sempre tive com muita presença e com muito carinho em todos os diversos locais que se estende essa grande faculdade. Então, pensando nisso, diante desse convite, me senti lisonjeado de participar desse evento, saiba disso. Cumprimento Kelvin, Léo, Danilo, pela iniciativa, por esse evento, e também queria cumprimentar não só todos aqueles que estão nos assistindo, mas aqueles que me precederam palestrando, falando aí, fazendo bate-papo sobre esse tema tão valioso, Danilo. E para a gente também não ficar em muitas delongas, eu gostaria de enfatizar para vocês uma preocupação com o tema. Primeiro, porque, em se tratando de direito eleitoral, em todo ano de eleição, em todo ano de pleito, nós sabemos que já ficamos ali naquele aguardo de regras, naquelas possíveis alterações e acomodações legislativas. Se assim o é para tempos normais, imaginemos, então, a situação agora para um ato em meio a uma pandemia. Quer dizer, ainda que existem sombras de plataforma de regularidade ou de uma situação decrescente de casos, de incidências de casos de Covid, isso não fez com que não tivéssemos uma grande preocupação em cima do tema. Se o tema já era tratado com certo subjetivismo, que até o próprio STJ já tratou o tema como uma atividade inelástica, portanto, não podemos tratar essas atribuições, ainda que correspondem a atos de impunidade, como uma conduta ofensiva dessas normas. Então, não cabe aos intérpretes estender o conceito de que a própria lei não autoriza, inclusive não só o STJ se pronunciou a respeito da impunidade administrativa, como também, por várias vezes, o TSE, ele vem amortecendo aquele impacto sobre essas demandas, pondo panos quentes em cima disso, para tirar todo aquele ranço que vem, principalmente nas eleições municipais, que as brigas são muito mais evidentes e muito mais próximas. Então, buscando apresentar um tema para vocês,
ainda dentro das condutas vedadas, claro, em campanha, mas trazendo um tema de uma maneira diferente. Primeiro, eu gostaria de normatizar uma situação, aí sim a gente poder, dentro do meu tempo, apresentar. E, Danilo, fique à vontade, por favor, para me interromper quando precisar fazer alguma ponderação, alguém precisa de alguma resposta e que eu possa ser útil ao tema. Então, a primeira coisa que eu acredito, quais são os valores, quais são os princípios, qual é o bem, o que se juridicamente tutela, o que a gente tem que prevalecer dentro desse estudo dessas condutas vedadas. Bom, não era de outra forma e continua sendo, seja princípios e valores, a igualdade de oportunidades, ela vem como um princípio basilar aí de preocupações frente a essas condutas veladas em campanha. Bom, não bastasse isso, mas por que ter esta igualdade de oportunidade? Para salvaguardar, primeiro, a proporcionalidade, ou seja, já estou trazendo mais informações em princípios e valores. Mas também, para que isso? Bom, eu também tenho que proteger aqui a simetria de oportunidades. Bom, não só a simetria de oportunidades, a proporcionalidade, a isonomia aqui de oportunidades, mas eu tenho que também proteger um valor que se trata da máquina pública, porque a máquina é o veículo que traz, que carrega o erário, que carrega todas as prestações de serviços públicos. Então, eu tenho que desligar essa figura campanha da máquina pública. Daí a figura também aplicada pela impessoalidade. Lógico que a gente não vai se desapegar aqui daqueles princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que ele carrega a todo ato administrativo. Imagine que aquele ato administrativo esteja eivado ali, ou seja, contaminado por um vício na sua forma, em que ele recai por uma das condutas veladas. E a gente sabe como um princípio, como um preceito inicial sobre ato administrativo, a gente pode definir aí como uma declaração jurídica de um Estado, né, ou de quem ele faça às vezes, porque não é só o chefe do executivo que pode emanar aquele ato administrativo, ou seja, é uma declaração jurídica ou de quem ele faça às vezes, mas sempre com uma prerrogativa pública, e aí vem o que nos interessa, que é revisível pelo Poder Judiciário. Então, dentro desse contexto, eu chamo a atenção a essa preocupação primeira sobre princípios e valores dentro de toda essa estrutura. Bom, superado isso, eu tenho que definir, creio que muitos já fizeram essa pesquisa, os que me antecederam também já trataram do tema, e aí me resta apenas fragmentá-lo, apenas para eu poder desenvolver o meu tema, a figura do agente público. Quer dizer, para efeitos da Lei Geral de Eleições, né, no parágrafo 1º do seu artigo 73, ele está falando o seguinte: aquele agente público, aqui nós estamos falando da administração direta, indireta, fundacional. Então, nós estamos falando desses agentes públicos que ali atuam, sejam agentes políticos, empregados públicos, servidores, aqueles de carreira, ou comissionados, ou até mesmo aqueles servidores de carreira que exercem funções de confiança, ou seja, com uma certa proximidade com o chefe do executivo, aqueles requisitados, seja na qualidade de mesário, os conscritos, aquelas pessoas que atuam, mas por membros de uma sociedade, mas atuam num Conselho Municipal de Saúde, principalmente no Conselho Municipal de Saúde, agora, de uma época de uma pandemia, que ele pode se tornar uma pessoa de evidência e ter uma certa aproximação proibida de um prefeito agora, e além daquelas relações de vínculo contratual e terceirização, que não vou entrar nessa seara, porque existe uma certa discussão sobre essa qualidade como agente público, e fugiria do que eu espero para a nossa apresentação, até mesmo para não ficar muito delongado nas nossas informações. E lembrando também que a legislação que a gente trata, quando fala de condutas vedadas, como princípio
basilar eu posso falar assim, olha, lógico, a impessoalidade, a igualdade, proporcionalidade e a simetria são pilares para isso. Mas a legislação, seja do artigo 73 ao 78 da 9.504, da Lei Geral de Eleições, ela já nos traz ali uma orientação às suas proibições. Mas eu não paro só aqui para falar de condutas vedadas. E por que não paro só aqui? E depois, nas minhas explicações posteriores, vocês compreenderão. Eu não posso ficar abraçando exclusivamente uma norma se esta norma me obriga a olhar para outras para verificar a incidência dela. Portanto, quando eu falo de situações de inelegibilidade, obrigatoriamente eu tenho que lembrar das situações não só das figuras do Código Eleitoral, mas eu tenho que lembrar também da Lei Complementar 64 de 90, que trata da inelegibilidade. Inclusive, depois a gente vai falar lá do artigo 22. Bastasse isso, nós temos recentemente aqui uma lei complementar, a 173 de 2020, que se vocês olharem lá, principalmente no que diz respeito a gente, no artigo 6º, 7º e 8º, vocês vão ver lá condutas vedadas ou até condicionadas, inclusive com medidas excepcionais ali, de atuação que diz respeito intimamente a condutas vedadas. E eu vou fazer esse silogismo, essa ligação, para que a gente possa entender. É óbvio também, nós vamos falar dessa mudança com a emenda constitucional 107, nós vamos tratar dessa preocupação, inclusive, com a lei de responsabilidade fiscal. Danilo, só para você entender, para que eu possa exercer as minhas atividades como servidor de carreira, como procurador, eu diariamente, e por dezenas de vezes, sou instado para pronunciar sobre muitos atos administrativos, se eles podem acontecer ou não, para não incorrer em uma possível conduta vedada, ou ferir uma lei de responsabilidade fiscal, ou essa atividade ser condicionada a uma inelegibilidade, uma consequência disso, ou, pior ainda também, gerar as consequências da improbidade administrativa. Inclusive, lembrando que nós falamos aqui de condutas vedadas e tal, e em se tratando especificamente, no caso das eleições de prefeito, nós temos aí a Justiça Federal, não é novidade para ninguém. Mas só que uma das preocupações aqui que eu trago para o pessoal, inclusive, Danilo, toda vez que eu falo, e toda vez que eu me pronuncio a respeito de direito, eu olho para os meus alunos do direito e aquelas pessoas que estão ali devotas a prestar concurso público. Então, a minha preocupação é essa, não só como operador do direito, como um estudante dele, um eterno estudante, uma eterna pessoa que vai continuar prestando concursos públicos pro resto da vida para provar que existe, que o método funciona, que existe uma necessidade e provar para os alunos, para os estudantes de direito, principalmente aí do Pitágoras, que a letra da lei não é só texto, ela é contexto. Porque se vocês fizerem uma leitura única e exclusiva das condutas vedadas, que nós vamos falar daqui a pouco, na hora que fala assim, por exemplo, de programa social, as pessoas não vão armazenar essa informação se não tiver uma noção qual é a extensão desse caráter de programa social, ou de uma prestação de serviço continuado, ou de uma violação de um serviço, de prestação de insumos. Ou seja, se eu tenho essa preocupação, não basta eu saber que a letra das condutas vedadas e ter na ponta da língua, se eu não conheço o objeto da conduta vedada. Então, para que eu não seja redundante das pessoas que me precederam e que, por coincidência, aí trataram do tema, e não poderia ser diferente, eu entendo, Danilo, que a preocupação aqui na letra da lei não é só texto, e sim contexto. Então, diante dessas justificativas, que eu vou invadir outras matérias para justificar as condutas vedadas, tudo bem? Então,
Tratando, então, das condutas vedadas, eu as separo ali em 4 grandes pilares, e sempre falando que há necessidade da invasão de outra matéria, porque eu não consigo falar de direito eleitoral se eu não invadir a matéria de direito constitucional, que está intimamente ligado, se eu não falar de improbidade administrativa, se eu não falar de pandemia agora e não falar da Lei Complementar 173, que trouxe um regramento da excepcionalidade do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não tenho como falar de reserva orçamentária, de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias, se eu não conheço essas matérias. As pessoas não podem sequer iniciar o estudo de condutas vedadas. Porque se você quer realmente aprender essa matéria, você tem que entender qual é o objeto que se veicula dentro disso. Então, o que se protege dentro das condutas vedadas? Bom, primeiro, a propaganda eleitoral antecipada. Então, mas olha, que coisa interessante. Apesar de vocês olharem lá no artigo 73 da 9.504, vocês vão ver que esta preocupação já está na Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 37, quando fala disso. E bastasse isso, a gente consegue, e o que eu acho mais interessante agora, é tratar da excepcionalidade, porque, por coincidência, a excepcionalidade é regra há quase 4 meses aí com a pandemia. Por que a excepcionalidade está virando regra? Porque faz 4 meses que nós estamos vivendo numa excepcionalidade, numa extraordinariedade. E se assim estamos vivenciando, eu sei que propaganda eleitoral antecipada, dentro das condutas vedadas em campanha, durante o período entabulado e contemplado dentro da 9.504, eu sei que aquilo lá é uma informação básica, primária, isso por si só, ela me traz uma informação importante, mas eu preciso saber o seguinte, em que se a propaganda, ela trouxer revestido a excepcionalidade dela, no caso de calamidade pública, eu tiver que fazer uma propaganda para falar, olha, pessoal, se você tiver com problema, venha para o hospital de campanha tal, porque já está operando isso, olha, as entregas das máscaras ou do teste na sociedade, do teste de Covid vai ser data tal, e que o detalhe também não precisa ser o prefeito que vai fazer isso. E olha que detalhe, eu participei nessa parte de eleitoral em diversos simpósios, encontros com o Ministério Público. E olha que coisa muito interessante, pessoal. Olha que coisa interessante. O pensamento diferente, né? Quando eu sou instado a me pronunciar, eu falo em proteção ao chefe do executivo, mas enquanto ele representa ali um ente federativo, mas não em proteção a ele, mas sim para ele não violar o erário, não violar a máquina, não violar aqueles princípios e valores que nós falamos até então. Então, se vocês olharem, convido à leitura do 73, quarto, a linha B, ele trata dessa excepcionalidade na 9.504. Ele trata dessa excepcionalidade falando disso. Então, como eu disse, a conduta vedada eu trago em 4 pilares. Primeiro, a propaganda eleitoral antecipada, a relação de ceder e usar bens materiais e serviços como segundo pilar, o fato de ceder e usar a parte de recursos humanos, quando a gente fala de funcionários e tal, que depois a gente trata um pouquinho a respeito disso, e uma parte que mais interessa, Danilo, porque é o que mais acontece e que muitas pessoas não observam, as pessoas preocupam mais, veja bem, a parte midiática, eles se preocupam mais com a parte de propaganda eleitoral. Mas se vocês pegarem mesmo os operadores do direito, se você pegar o procurador, o juiz, o promotor, o advogado eleitoral ali, se você pegar esse meio, sabe com o que eles estão preocupados hoje nas reuniões com os chefes do executivo? Sabe quais são os motivos dessas reuniões? E não é outra, o que eu posso fazer agora da parte de orçamento e finança? Eu posso gastar com isso? Olha, você até pode, mas você não pode, não por causa das condutas vedadas, mas você não pode por causa da situação do Covid.
Então, olha que situação delicada e íntima que nós estamos falando. Então, quando se fala de condutas vedadas, até onde essa conduta vedada não está intimamente ligada à situação do Covid, e assim eu vou provar para vocês. Então, mais uma vez, falando de condutas vedadas, nós estamos falando de propaganda eleitoral antecipada, a relação de bens e materiais, serviços, quando fala de ceder ali, usar, que além no inciso primeiro, segundo, de 73, ali tem exemplos clássicos, na relação de recursos humanos, também de ceder e usar serviços dessas pessoas ali, do pessoal de recursos humanos, também recomendo a leitura, e a gente vai falar um pouquinho disso mais também, especificamente, no 73.3, e a parte que muito me interessa, que é o que eu pretendo desenvolver mais, que é um recurso orçamentário e financeiro. E vocês vão ver por quê? Porque se eu estou falando que mexer em recurso orçamentário e financeiro, numa critério de distribuição de bens, serviços e programas sociais, com uma distribuição gratuita, por exemplo. Se eu estou falando que isso é uma conduta vedada, olha que coisa engraçada. Não é só uma conduta vedada em campanha pela Lei 9.504. É uma conduta vedada também no inciso 3º do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já é uma conduta vedada no artigo, salvo engano, 8º da Lei Complementar 173, que veio para o enfrentamento da pandemia. Já é uma atividade em que vai recair em ato de improbidade, além de possível crime eleitoral, às vezes e muitas vezes o acontece. Além disso, eu posso ainda, como eu disse, não só essas matérias ter sido vinculadas pela Justiça Federal, mas a partir do momento em que existe um Decreto-Lei 201/67, que fala de crimes de responsabilidade de prefeito, e dentro do crime de responsabilidade de prefeito, Danilo, nós temos ali uma figura que se você se utiliza de bens e serviços desses programas, você pode, além da justiça eleitoral, ser responsabilizado também pela Câmara Municipal por crime de responsabilidade. Então, olha quantas matérias a gente está invadindo, tratando exatamente da mesma conduta. Então, partindo da premissa de que, se eu mexer com recurso orçamentário e financeiro, no critério de distribuição gratuita de bens, serviços e programas sociais, eu cometo uma conduta vedada em campanha, pela situação do artigo 73, 4º da 9.504, eu cometo, então, uma conduta vedada e vou responsabilizar por isso. Eu cometo um ato de improbidade, cometo um crime de responsabilidade, possivelmente ali, a depender da atividade, se não for só de ato administrativo, mas foi o nítido direito de beneficiar, se beneficiou inclusive, se locupletando e em prejuízo ao erário, ainda nós temos uma figura para contemplar ainda por crime eleitoral. Então, a minha preocupação hoje, por isso que eu disse, não é só o texto da conduta vedada. Hoje, muitas pessoas que lidam com eleitoral, e muitos advogados, em reuniões com seus clientes, eles estão fazendo a leitura da conduta vedada, eles o fazem muito bem, mas eu aconselho que toda essa conduta seja motivada e justificada no contexto do que a gente está falando até aqui agora. Então, por isso que eu precisei fazer essa preocupação, dar essa preocupação à matéria, para a gente poder tratar a respeito. Lógico, é muito importante essa sistemática da 9.504, mas se a gente falar aqui do artigo 73, 4º, da 9.504 de 97, Danilo, você vai ver ali que a preocupação é o quê? É o uso promocional. Então, lembra lá dos valores que a gente protege, protege nessas condutas veladas. Então, o uso promocional de bens e serviços
ali de caráter social e subvencionados pelo poder público. Então, vamos pegar um exemplo qualquer aí. Imaginemos que todo ano se tem isenção de IPTU, Danilo. Então, olha só, hein? Eu estou saindo um pouquinho da casinha condutas vedadas e estou chamando vocês para o meu dia a dia. Imagina assim uma isenção de tributos, vamos colocar na situação municipal, que nós estamos falando de eleições municipais. Então, imaginem vocês agora uma isenção de tributo, de IPTU. Olha, os moradores ali da CDHU vão ficar isentos de pagar IPTU esse ano. Olha que interessante. Pergunto. Mas todo ano tem. Mas você imagina a situação. Todo ano tem. Aquelas pessoas não foram beneficiadas por essa renúncia de receita. Imagine que ele não foi buscar o município, ali a fazenda pública, para buscar a sua isenção. Imagine essa situação. Só que depois, agora, às vésperas ou durante o período eleitoral, o prefeito ali solta uma lei e fala o seguinte, olha, os moradores ali de CDHU não vão pagar IPTU esse ano. Então, no momento eleitoral, a pessoa já teve essa oportunidade, não foi agraciada com isso, porque não foi contemplada, aí depois vem uma lei promocional para contemplar uma isenção fiscal ali. Olha só que situação. Então, se o uso for promocional e aquela prestação tiver caráter social e eu não tiver ali revestido daquela preocupação que eu falei dos princípios e valores, eu vou incorrer nesta violação de recurso orçamentário e financeiro no artigo 73, 4 da 9504 de 97. Então, eu tenho essa preocupação, mas não basta só isso, não basta eu ler só por aí. Eu tenho que dar uma lidinha lá no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Primeiro, as eleições já passaram para novembro por causa do Covid. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi atingida por causa do Covid. A Lei Complementar 173 foi criada para o enfrentamento do Covid. Então, olha só que situação. Então, tudo isso tem que ser analisado sobre o contexto do Covid. Então, nessa linha de raciocínio, então, dessas condutas vedadas, imaginemos aí a preocupação do artigo 65 hoje com a administração pública, Danilo. Hoje, a administração, ela teme demais o artigo 65 da Lei de Responsabilidade. Isso é uma preocupação muito grande. E, em se tratando de um período eleitoral, a preocupação se torna numa evidência gigante. Por quê? Se já é uma situação extremamente subjetiva o conceito desse artigo 65. Imagine os senhores num momento de excepcionalidade de eu deixar de me apegar no artigo 65 por causa da pandemia. Então, falo e vou explicar. Então, quando eu falo do artigo 65, em situação da calamidade pública, se eu tiver uma calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Então, nós tivemos lá o governo federal, por meio do decreto 6, ele decretou o estado de calamidade pública, o Congresso Nacional o reconheceu como tal. Bom, se o Congresso Nacional reconheceu, eu estou cumprindo a exegese do artigo 65. Calma aí que eu não terminei. Então, vamos lá. Tem a situação da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional em decorrência daquele decreto 6/2020 do governo federal. Aí, se assim eu me encaixo, eu estou ainda dispensado de meta, prazo, e olha que coisa gostosa para o chefe do executivo, de sanção. Eu estou ali isento daquela questão de cumprimento de prazo, sanção e meta. Então, essa é a primeira regra do artigo 65. Então, eles imaginaram o seguinte, os chefes de executivo,
Nossa, que bacana. Em pleno período eleitoral, eu não preciso agora me preocupar com esta meta, prazo e outra. Que delícia, sanção. Olha só mas só que muitos não terminam de ler o dispositivo. Aí eu convido o pessoal para ir lá no parágrafo 1º desse artigo 65, no seu inciso 3º, ele fala o seguinte, espera lá, essa dispensa de meta, prazo, sanção, ela tem que obedecer um critério, Danilo, do artigo 14, 16 e 17 da própria lei de responsabilidade fiscal. Olha até onde eu estou invadindo matéria dele, mais uma vez eu relembro vocês, para explicar uma conduta vedada. Porque é muito cômodo eu chegar para vocês e falar assim, olha, se você violar recurso orçamentário e financeiro, olha que coisa, eu cometo uma conduta vedada e pronto, acabou minha sexta-feira, eu vou tomar meu suco aqui, acabou. Não, pessoal, não é essa a minha preocupação, não. Minha preocupação é que vocês saiam daqui entendendo o que é conduta vedada e o objeto que é ventilado disso. Qual é a preocupação? E já nós vamos tratar, inclusive, das consequências. Inclusive, Danilo, por favor, controla o meu tempo, que são 8h51, mas o nosso amigo Kelvin pegou um tempo da nossa apresentação, puxa a orelha dele, porque eu vou falar a verdade, viu, Kelvin? Uma coisa eu te confesso, você me convenceu, inclusive, deu vontade de fazer direito de novo, ou de convidar um colega para fazer Pitágoras aí, para ver se eu também saio bem nessa pandemia, viu, meu amigo? Brincadeira. Mas você vai me acompanhando, por favor, Danilo, no critério de tempo aí, para eu saber que horas que eu começo, para eu poder utilizar pelo menos uma... Tem 35 minutos ainda, professor. Fique à vontade, a casa é sua. Nossa, mãe, então tá bom. Então vamos lá. Então, para não me preocupar com essa conduta vedada, que no caso dos recursos orçamentários e financeiros, que é essa preocupação do artigo 73, quarto da 9504. Então, quer dizer, essa conduta vedada, eu vou trazer vocês que se a conduta, o ato administrativo foi promovido, ou seja, para uso promocional, seja para bens e serviços de caráter social e subvencionados pelo poder público, eu convido agora para ir para outra casinha do artigo 65. Quando eu falei em situação, então, de calamidade, que é o nosso caso agora, desde que aquele decreto 6 seja reconhecido pelo Congresso Nacional, e o foi, então ali aquele chefe do executivo municipal, então são dispensados de meta, prazo e sanção. Que bom, mas esta dispensa de meta, prazo e sanção é condicionado às disposições do artigo 14, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, se vocês olharem ali dessa disposição do artigo 3º, artigo 3º, parágrafo 1º, é isso mesmo. Se vocês olharem essas disposições, você vai ver lá, poxa, para que eu possa me beneficiar desse dispositivo, para que eu possa amoldar toda a minha situação da administração nesse dispositivo, eu vou perguntar uma coisa, dentro do 14, 16 e 17. Primeiro, eu estou obedecendo uma LDO, quer dizer, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Está previsto, por exemplo, aquela isenção aqui, aquele perdão daquele IPTU? Olha, não vou cobrar, você está isento daquele IPTU. Está previsto isso? Já estava previsto isso lá numa LDO? O ordenador de despesa ou seja, a administração pública vai renunciar a uma receita, mas o ordenador de despesa, nesse caso, ele vai ter que fazer um estudo, e desse estudo ele vai justificar a pertinência. E eu falo para você, Danilo, com toda a propriedade. Eu estou para descobrir um chefe do executivo municipal que vai bater no peito e vai promover vai se beneficiar dessas dispensas de meta, prazo e sanção, como se ele verificar quais são os requisitos para ele cumprir. Qual é o requisito? O ordenador de despesa tem que fazer um estudozinho, mostrar e justificar, motivar o ato administrativo.
olha, por que eu vou fazer essa isenção aqui? E não vem falar só que é por causa do Covid. Você tem que justificar e falar que na LDO, na Lei de Diretrizes Sanitárias, estava contemplado. Bom, bastasse isso daí, eu tenho que demonstrar ali um estudo financeiro, um estudo de impacto, inclusive demonstrar que isso não vai ser continuado. Porque se eventual aumento de despesa for justificado por causa da calamidade pública e implicar num gasto ordinário nos 2 anos consecutivos, nós estamos falando de gastos continuados. E gastos continuados, olha que coisa interessante. Agora a gente vai lá para a Lei 173, no artigo 8º, fala, continuado não pode. Aí eu falo, olha que coisa interessante, que chefe do executivo em sã consciência, com um advogado bom, e que tenha lá um procurador do município que possa lhe alertar para falar o seguinte, para cumprir esse dispositivo, para você não recair em conduta vedada, se você quiser realmente concorrer a uma reeleição e não recair na conduta vedada de recursos orçamentários e financeiros previsto no artigo 73, 4 9.504, para você estar dispensado, inclusive, dessas metas, prazo e sanção, você tem que obedecer esse critério. Olha, sinceramente, como eu disse, ele tem que bater no peito e ser muito macho para poder fazer isso, porque quem o fizer, porque realmente a sua carteira, a sua contabilidade está muito em dia e muito clara. Danilo, tem alguma pergunta, alguma coisa que o pessoal queria interromper para fazer, ou posso continuar? Rapidamente, eu trabalho numa procuradoria, numa assessoria jurídica de uma procuradoria municipal. Nós sabemos como são escassos os recursos e como o bem da vida pleiteado ela se torna infindável, principalmente na área da saúde, já no ordinário. Imagine nesse momento do extraordinário. E eu percebo que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ele tem aprovado de forma com ressalvas, principalmente pela não incidência do famigerado um tributo que a doutrina não gosta, né, que é a contribuição de melhoria. E já o tribunal aqui, né, eu penso que essas possíveis reduções de receita não poderão possibilitar, pelo menos pelo que eu percebo aqui no tribunal, na atual composição do tribunal do TSE do Estado de Pernambuco, qualquer tipo de atitude do gestor público nesse sentido. Eu sei que provavelmente no Estado de São Paulo a situação seja um pouco melhor por causa dos impactos da capacidade tributária desse próprio do Estado, por causa do processo de industrialização, de serviços, diferentemente do que acontece na grande maioria do país. Eu percebo que o Estado de Pernambuco ainda é um dos grandes privilegiados, mas os municípios pequenos sofrem problemas recorrentes com relação a isso. Eu tenho muita cautela no que diz respeito a renúncias, a isenções, a qualquer tipo de atividade desse sentido, porque o impacto na vida da população ela é muito intensa, ela é profunda, né? Então, eu tenho percebido que muitas pessoas estão gostando da explicação, dizendo que a explicação é excelente. Opa. É um tema muito complexo, professor. E o professor Micael, que está nos acompanhando, ele é o tributarista, ele trabalha com direito tributário numa grande multinacional, ele entende muito bem disso. Só abraça ele. Danilo, e uma das atividades aí, seja no enfrentamento, e até por membro do comitê de enfrentamento daqui, da minha circunscrição, eu atuo diretamente nos contratos. Então, você imagina em que, seja para critérios de bens, serviços, ou contratos de prestação continuada, ou de caráter social, ou isenção tributária que o valha, imagine toda essa órbita, isso é perfeitamente possível em tempos normais.
E desde que uma LDO lhe permita, desde que você faça um bom estudo de um plano plurianual, tal, a LOA. Quer dizer, se você tem toda essa estrutura dentro do seu município, dentro lá do seu estado, você fez a lição de casa, que eu duvido muito que muitos não fazem mesmo, aí eu duvido muito que vão poder se utilizar desse expediente, ainda que estamos num momento de pandemia. Olha só, a pessoa pode utilizar da excepcionalidade em caso de calamidade pública, ser dispensado disso, poder fazer uma isenção tributária, mas olha que coisa interessante, só vai poder fazer se ele já fez a lição de casa lá atrás, senão ele não vai poder. E você falou uma coisa interessante, vários municípios na Grande São Paulo fecharam em superávit, em meio a uma pandemia com arrecadação tributária. Então, olha só que eu fiquei espantado. Eu não imaginava isso diante de tantas empresas que fecharam. Mas voltando ao tema, seu colega tributarista, eu acho que para ele é até surpreendente, porque houve uma redução de toda a monta, né? E o engraçado é que, para não dizer trágico, bateu o superávit em diversas cidades. Mas imaginemos, então, uma situação em plena pandemia, em que muitos chefes de executivos, eles às vezes acham que o jurídico para eles basta aquele amigo da quinta série. Ah, aquele cara foi meu amigo da quinta série, amigo do peito, nunca vai me desejar mal. Realmente, às vezes não deseja mal, mas talvez não tenha a competência necessária em matéria tributária, eleitoral, para defendê-lo. E, às vezes, inconscientemente, eu te falo, muitos que respondem por condutas vedadas eleitoral foram motivados, justificados e encorajados por advogados que lhes orientaram a agir como tal. Olha, você não vai promover ali a isenção do tributo? Por quê? Porque o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 65, no caso de calamidade pública ou medida excepcional, pode você gastar. Opa, então monta o projeto de lei. E é justamente a hora em que aí nós vamos para um outro lado. Os partidos políticos, a coligação, um candidato concorrente, o próprio Ministério Público Eleitoral ou a própria Câmara Municipal, se o crime importar em responsabilidade, podem agir contra ele. Inclusive, esses legitimados estão lá no artigo 22 da Lei Complementar 64, de 90, que fala das inelegibilidades. Então, a gente sabe, poxa, a representação, lógico, é óbvio, vai para a Justiça Federal. Nós sabemos lá que esses legitimados, partido político, a coligação, o candidato adversário, o próprio Ministério Público Eleitoral, eles são deslegitimados para propor tais pedidos, né? Bom, ótimo, mas a gente não pode esquecer que se você olhar o decreto-lei lá 201/67, que ele vai falar o seguinte, ó, independente daqueles que podem no eleitoral, eu, Câmara, também posso aqui caçar aquele bonito ali. Então, aí é a hora que o prefeito está amarrado com os vereadores, né, literalmente na coleira, ele está com o Ministério Público no pescoço para acompanhar gastos ali, orçamentário e financeiro, além das outras demais condutas vedadas, ele está com seu opositor como legitimado para propor ação ali de caráter civil, olha só, e de representá-lo à Justiça Federal, em razão das suas condutas vedadas, e sabe que e o objeto é muito subjetivo, por quê? Porque o objeto que pode ser atacado é aquele uso indevido da máquina pública, seja para propaganda ou coisa que o valha, desvio ali, ou de recurso ou de finalidade, o abuso do poder econômico, como também o abuso mesmo, o abuso de autoridade. Ele pode se beneficiar disso. Ou então, realmente, a própria característica da utilização da máquina. Ou seja, olha só que coisa interessante. Eu acabei falando sem querer dos quatro pilares que são vedados ali nessas condutas do artigo 73.
e eu consegui, de certa forma, encaixá-los na figura da lei da inexigibilidade, no artigo 64, na onde que você faz a leitura lá no artigo 22 dele. Então, para a gente não ficar muito nisso, gostaria de convidar agora vocês para tratar da mesma matéria, do mesmo assunto, do mesmo caso incidente, mas agora mergulhando na Lei Complementar 173 de 2020. Agora, se vocês forem lá olhar dentro das condutas vedadas, mas se for lá para o artigo 8º, ele vai falar assim, também naquelas hipóteses do artigo 65, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão proibidos até dia 31/12 de 2021. Olha só. Então, naquelas hipóteses do artigo 65, ou seja, que eu também liguei a recurso orçamentário e financeiro como conduta vedada. Então, olha a viagem, tá? Artigo 73 da 9504 como recurso orçamentário e financeiro como uma conduta vedada. Invadimos a lei de responsabilidade fiscal no artigo 65, falamos da possibilidade de dispensa, eu falei do risco de o fazer, falamos que esta medida pode incorrer lá no artigo 22, um dos legitimados na lei complementar 64, né, de 90, no seu artigo 22, um dos legitimados ali pode propor ali as disposições de ineligibilidade, representando a Justiça Federal, falamos que aquilo pode ser apresentado seja como uso indevido, desvio, o abuso de autoridade, ou até mesmo o abuso do poder econômico, e a utilização de macro-sistema ou de propaganda para veicular. Agora, eu pego essas mesmas características, que eu estou te falando, então, das regras do artigo 65, como proibição até dia 31/12/2021. Ou seja, olha que coisa interessante. Algo que era possível fazer, eu não posso fazer a mesma coisa por dois motivos. Uma, porque a situação do Covid tutelada pelo enfrentamento trazido pela Lei Complementar 173/2020 fala, você não pode fazer essas disposições de recurso orçamentário e financeiro até dia 31/12/2021 por causa do Covid. E dois, você não pode fazer a mesma coisa porque é uma conduta vedada no artigo 73, quarto da Lei 9.504, por ser também uma conduta vedada eleitoral. Olha só que exercício mental que um operador do direito tem que fazer para poder fazer um critério de hermenêutica, né? Então, veja, esta proibição até 31/12/2021, Danilo, é aquele que vai para conceder, por exemplo, aumento, vantagem, reajuste, adequação de remuneração, por exemplo, para servidor público. Salvo se tiver uma sentença transitada em julgado, né, ou também por uma decisão judicial. São as duas exceções trazidas aqui. Então, olha que coisa importante. Na relação de recursos humanos, lembrando que, então, a 173 está falando aqui também de recursos humanos, e olha só, condutas vedadas também. O terceiro pilar que eu falei para vocês de preocupação das condutas vedadas é justamente os recursos humanos. E olha aqui, tratando praticamente da mesma matéria, se eu for aumentar na questão de recursos humanos, vou aumentar ali os seus vencimentos, vantagens, reajustar, adequação de remuneração, eu vou incorrer nesta conduta proibitiva do artigo 8º da Lei Complementar 173, eu vou estar violando o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e olha que coisa, vou estar violando o artigo 73 como recurso orçamentário financeiro, ou vou estar ali violando recursos humanos, o terceiro pilar. Você está vendo que a mesma conduta, eu viajo em 3 leis para tratar do mesmo tema e as consequências delas, eu viajo por mais 3. Ou seja, eu falei para vocês, pessoal que gosta de estudar aí para prestar concurso, então, por exemplo, se eu falo que recursos humanos é uma das condutas vedadas, é um pilar recursos humanos, e eu estou falando que eu não posso gastar mais ali como um aumento de despesa, porque eu violo o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu violo por causa da proibição do artigo 8º da Lei Complementar 173, que
ela proíbe aumento, conceder aumento, reajuste, adequação ali, vantagens. E, além disso, eu ainda, olhando agora para a parte do veículo de condução desse objeto, eu olho para a lei complementar 64, 90, que está de inexigibilidade, falo que essas pessoas podem representar ali a Justiça Federal, 1. 2, o próprio MP pode já se apegar na parte de recursos humanos com base no artigo 73 da 9504. 2, pela parte processual. 3, improbidade administrativa, certo? Improbidade administrativa. Por que improbidade administrativa? Poxa vida, é só ver que o tema está intimamente ligado ao direito eleitoral. Por quê? Porque você vai ver lá quais são as consequências. Suspensão de direitos políticos / inelegibilidade. Então, quer dizer, eu tenho os dois pilares dentro da figura da improbidade administrativa. Aí, acabou isso, Keider? Não, não acabou, não. Ainda a possibilidade da Câmara Municipal ainda tratar da mesma matéria, ou seja, indiferente do que é tratado lá na Justiça Federal, eu, Câmara Municipal, também vou apreciar esse aqui, e eu não quero saber como vai ser o julgamento lá, o meu vai ser assim processado. Da qual forma? A forma do Decreto-Lei 201 de 67. Ou seja, que tem como ponto final, que é extinguir o mandato em decorrência também de crime eleitoral. Então, olha quantas matérias a gente é obrigado a viajar dentro do sistema, Danilo. Então, a minha preocupação, enquanto docente, é que as pessoas, os meus interlocutores de hoje aqui, da Faculdade de Pitágoras, os meus alunos aí de cursinhos, as pessoas que trabalham comigo, é que eles tenham conhecimento de que, quando você é instado a se pronunciar sobre um tema, busque em todo ordenamento aonde vai ser atingido aquele objeto. Então, é essa num primeiro momento, a preocupação. Danilo, para ponderar e finalizar nos mais 5 minutinhos, posso? Fique à vontade, professor, a casa é sua. Então, para a gente finalizar esse tema, então, já que eu falei de improbidade administrativa, pessoal, o ato de improbidade administrativa, em se tratando de condutas vedadas, está intimamente ligado. Então, nós falamos daqueles 4 pilares, né? Nós estamos falando da campanha, de antecipação de campanha, utilização dessas estruturas, dentro dessa sistemática, falando da propaganda antecipada e tal. Eu acredito que outros que me precederam tenham exaurido esse tema. Então, ser redundante não era meu propósito. Meu propósito é realmente pegar a situação como caso concreto e invadir as matérias das quais elas são afetas. Então, por isso, eu falo que a improbidade administrativa, ela tem ligação ao tema, ao direito eleitoral e principalmente às condutas vedadas, porque ela vai gerar a suspensão, e pelo amor de Deus, não é a cassação dos direitos políticos. Isso é pergunta de concurso, né, Rodrigo? Danilo, isso é pergunta de concurso. Então, é suspensão dos direitos políticos, não cassação dos direitos políticos. E a inelegibilidade. Então, a cassação, se o senhor me permite, é próprio dos movimentos políticos não democráticos. Aí, quando se caça. Exatamente. Numa democracia, no Estado democrático, não há cassação, há suspensão. Aí remeto ao pessoal estudo da história da queda da Bastilha, inclusive porque lá tinham presos políticos, porque lá estavam cassados dos seus direitos. Daí a ideia da Revolução Francesa, as lutas por estados de liberdade, e olha que coisa interessante, e eles brigavam por um estado de liberdade e que hoje nós conquistamos um estado infinitamente maior e ainda buscamos por um ato ainda maior ainda. Só que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque na luta entre o bem e o mal, é o bem que liberta, mas é a liberdade que mata. Então, excessos de liberdades públicas, ao meu ver, não
não acho que é uma figura producente, excessos de liberdades, ao ponto de que você tem que fazer proteção a classes menos favorecidas, eu acho perfeitamente prudente. Agora, excessos de liberdades públicas, a ponto de que você franquear, como eu já vi aqui no estado de São Paulo, para a mesma avenida, você vê duas situações opostas marcadas para o mesmo dia. Ah, mas como é que eu vou impedir Estado democrático? Não, a própria lei já fala, tem que ter cerceamento dessa liberdade. Se uma pessoa marcou para ter ali uma passeata num determinado horário, você vai pegar quem é contra aquelas pessoas no mesmo local e horário para colocar junto. Você quer o quê? Você quer que mate todo mundo. Então, é isso que eu estou falando, o cerceamento ali é importante, porque as pessoas imaginam como todos os direitos fossem absolutos. Não, a Constituição, ela traz a sua proteção. Então, por que eu estou falando disso? Porque dentro dessa sistemática, dessas condutas vedadas, dessa proteção de valores, que vai recair na improbidade administrativa, na suspensão dos direitos políticos, em decorrência do Estado democrático, realmente que o Danilo falou, a primeira preocupação que a gente vê aí dessas condutas vedadas em decorrência à própria improbidade administrativa é no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata ali expressamente, olha, nem falamos da própria lei de improbidade, a própria Constituição, no artigo 37, parágrafo 4, fala da suspensão dos direitos políticos, da perda da função, da indisponibilidade de bens, fala do ressarcimento do erário. Quer dizer, então, já tem essa preocupação. Bastasse isso, ainda o legislador ordinário falou o seguinte, bom, a Constituição mencionou o seguinte, no artigo 14, parágrafo 9º, isso, acho que é 14, parágrafo 9º, ele fala assim que abre um dispositivo falando que a lei complementar vai dispor de outras formas de improbidade administrativa, ou seja, quando a gente fala de condutas vedadas, Danilo, a gente vê lá aqueles 4 pilares, dá uma margem quase infinita do que possa ser condutas vedadas. Não, calma lá, se esses atos importam improbidade administrativa, e a improbidade administrativa não pode ter interpretação extensiva, o próprio STJ já falando o seguinte, olha, a improbidade administrativa ela é inelástica, ou seja, eu não posso pegar qualquer coisa e interpretar subjetivamente aqui, não. E se a gente não podia fazer isso em tempos normais de condutas vedadas, imagine agora, depois de eu apresentar para vocês essa problemática com a pandemia, né? Não bastasse essa preocupação com o artigo 14, no artigo 15, também fala justamente nós falamos da vedação dessa cassação, né? Justamente por causa do Estado democrático, está vedada a cassação. Aí vem a própria lei da 842992, que fala da improbidade administrativa para eu veicular essas condutas aí vedadas, né? Então, esse contexto inelástico é muito importante, porque a gente não pode tratar desse subjetivismo da matéria. Mas, e finalizando, essas condutas de crimes, dessas condutas vedadas, elas podem, portanto, e como já mencionado, tratar de crimes de responsabilidade. Então, da mesma forma que já previsto na Constituição para presidente, lá no artigo 85, nós temos para prefeito também no Decreto-Lei 201 de 67, não só para prefeito, mas também de cassação de vereador, lembrando, e ele traz um rol ali no artigo 1º, acho que no seu próprio artigo 1º desse decreto-lei, ele já traz um rol do que vem a ser os crimes de responsabilidade. E olha que coisa interessante, no inciso 2º do decreto-lei 201/67, ele fala ali, salvo engano, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio
Ou seja, se eu usar indevidamente a máquina pública para propaganda, por exemplo, seja de bens, rendas ou serviços, eu incorro em crime de responsabilidade. Olha só que coisa interessante. Portanto, a gente não pode afirmar somente a Justiça Federal. Olha só que coisa interessante. Também pode responder por crime de responsabilidade, aqui o prefeito, e os vereadores se apegarem nesse inciso segundo do artigo 1º e falar assim, olha, as condutas vedadas ali, eu acho que ela se enquadra e vai se enquadrar nessa estrutura das proibições ali, das capitulações de crimes de responsabilidade, né? E essa atitude, ela se estende porque, e lá no artigo 6º você vai ver que extingue o mandato, né? Por causa disso. Então, Danilo, eu acredito que a preocupação que a gente tem que dar ao direito eleitoral é de uma maneira sem igual. E o momento clama por uma preocupação muito maior. Por quê? Eu duvido que um prefeito esteja preparado, primeiro, psicologicamente, para o pleito. 2, que esteja definidamente consciente do que ele realmente possa fazer com propriedade, porque a máquina pública lhe permitiu, por meio da sua contabilidade, orçamento, recursos humanos, ou até critério de propaganda, lhe permita ali uma campanha segura. Então, fica esses meus conceitos sobre o tema e espero também ter contribuído aí com vocês. Professor, que aula! Eu, de fato, fiz diversas anotações, abri aqui no meu computador a lei complementar. Lembro eu que, durante a graduação, eu fiz um trabalho sobre o Decreto-Lei 201. Apresentei na faculdade e, por acaso, ganhei uma premiação. De vez em quando eu volto por esse Decreto-Lei, porque, como trabalho numa procuradoria municipal, nós temos sempre que estar bem atentos a essa realidade, né? Professor, é mais uma angústia prática minha que eu gostaria de compartilhar e que não necessariamente tem uma resposta, né? Mas, no meu sentir, nós temos mecanismos eficazes de fiscalização e de controle. Nós temos órgãos, né? Tem a parte do acesso do seu corpo, parte não, seu corpo técnico através de o ingresso é através de concurso público, né? Temos os tribunais de contas, como do município de São Paulo, temos os tribunais de contas estaduais, temos os próprios órgãos de controle, as próprias controladorias dos municípios, né? Dos estados, do Distrito Federal, e me parece que, lamentavelmente, por mais bem intencionado que um político tenha, ou que um servidor público que ingresse numa função política, ele está fadado a sofrer, no mínimo, uma investigação por improbidade. E a gente percebe que, nesse período de pandemia, em que as decisões elas são urgentes, e às vezes não são as melhores decisões, mas são as decisões que temos que ter, né? Por exemplo, um valor altíssimo de drogas, um valor altíssimo de respiradores, alguns desses respiradores comprados, mas que não foram entregues, e mesmo assim é aberto procedimento, é dado uma visibilidade, né, de como o gestor não tivesse agido de forma lícita, né, e isso me preocupa, porque às vezes me parece isso um pouco de excesso, né, para não dizer outra palavra um pouco mais forte. E como é que o senhor verifica isso, né? Estamos na qualidade de advogados públicos, né?
Como é que o senhor visualiza isso? Eu, Isso, e é muito importante frisar aqui que não há ninguém aqui a favor da corrupção. claro. Não há. Né? Porque, às vezes, o discurso beira a demagogia. Né? Beira a demagogia. E como é que o senhor visualiza isso? Eu não conheço um prefeito que não foi processado. Algo está errado. Algo está profundamente errado. Primeiro, todos eles, sem exceção, foram autorizados, por meio do decreto federal e estadual, a promover seus próprios decretos, seja de emergência no comecinho de março, lá para o dia 15 a 17 de março, para depois o próprio decreto de calamidade pública. E se assim eles fizeram, lhes franquia e lhe autoriza a aplicação do sistema da Lei Complementar 173 de 2020. Ou seja, a partir do momento que eu declaro o município como estado de calamidade pública, eu vou me submeter necessariamente às regras basilares da excepcionalidade do artigo 65, que é o inciso 3º, que falando o seguinte, olha, para você ficar isento de meta, prazo e sanção, você tem que cumprir respeito à LDO, o ordenador de despesa tem que assinar na linha pontilhada falando que o recurso é daquele jeito, porque eu bato no peito e é assim que é, e porque tem previsão na LOA que vocês apresentaram, ótimo. Então, com base nisto, vamos supor, eu já tenho uma autorização legislativa para mexer com a máquina pública. Só que eles tiveram autorização para mexer com a máquina pública num momento de ano eleitoral. E de um ano eleitoral sui generis que as eleições ainda adiaram e nós fomos para dia 15 de novembro. Bastasse, portanto, dia 15 de novembro, mexemos então com toda a sistemática, porque os prefeitos agora, numa ação, imagine vocês, quando você acabou de dizer assim, um prefeito, ele pode incorrer na responsabilidade, dificilmente ele vai sair. Hoje, todos os prefeitos, sem exceção, eu desafio você me colocar em qualquer município que eu não ache pelo menos uns 50 motivos para abrir um incidente, não por crimes, mas por ato de desacordo com os mandamentos da lei complementar. Eu te acho 50. Então, para a justiça basta um, para o Tribunal de Contas basta apenas um ato. Só que aí as pessoas trataram da subjetividade, é muito cômodo para quem for julgar numa cadeira macia de veludo e a distância do problema e do ranço que um prefeito municipal possa passar, porque no momento que você vai comprar um respirador que vale 60, mas você pagou 120, mas é porque, primeiro, só tinha por 120 em um único lugar e que entregava imediatamente. Então, ou seja, não cabia outro comportamento para aquele ordenador de despesa o seguinte, olha, eu sou obrigado, porque o Ministério Público está no meu pescoço, eu sou obrigado a comprar um respirador, os EPIs, eu sou obrigado a fazer administração, comprar ali aquela tenda do hospital de campanha. Então, ele era obrigado a comprar, só que na praça não tinha quem entregava imediatamente, e não tinha ninguém que tinha preço. Não tinha preço. Agora, depois do platô da pandemia, muitos lugares de uma situação decrescente, é muito cômodo o Tribunal de Contas falar o seguinte, olha, eu fiz a pesquisa de preço, você comprou uma cama de UTI por 11 mil, só que está 6. Sim, por que eles não foram comprar na época? Ah, mas e outra coisa, você montou um hospital aqui de campanha e tem 40 leitos, vocês não usaram 10. Alguém já passou por pandemia aí, além da peste negra? Alguém tem mais de 100 e poucos anos aqui? Não tem. Então, como é que essas pessoas hoje estão atacando os chefes do executivo, sabendo que não cabia outro comportamento deles, senão agir, comprar, sob pena de responsabilidade dos princípios ali, inclusive,
da parte de crime de responsabilidade para uma Câmara Municipal e 2, para improbidade administrativa com o Ministério Público, se ele não agisse. Agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E se ele agir, necessariamente ele vai agir em desacordo, porque não tem. Lógico que existem casos gritantes, a qual o governo do Rio de Janeiro compra 100 e poucos e parece que chega a 1, e esse 1 ainda não era nem ventilador mecânico exclusivo para Covid. Outra coisa, existe um sopesamento. Eu vou falar só um exemplozinho, você vai falar assim, Keider, entendi tudo que eu precisava a respeito. É simples. Hoje, os contratos são realizados por meio do artigo 4º da Lei Complementar 173, que faculta o administrador para bens, insumos e obras para contratação por emergência, em decorrência da calamidade pública, não é isso? Eu dispenso boa parte do processo licitatório para comprar ali, para contratar uma organização social por emergência e para também contratar por dispensa de licitação. Não só baseado naquelas figuras da 8666+, mas agora por um critério do artigo 4º da Lei Complementar, que no estado de pandemia, olha, você pode comprar por dispensa. Só lembrando uma deixa que lá na Lei 8666, ela já fala da possibilidade numa pandemia, tá? Acho que um desavisado criou uma sistemática, esqueceu, contemplou uma pandemia também. Qual que eu pego? Mas, deixa, fico com um outro encontro, mas esse contrato, ele tem que ser feito por meio do artigo 4º, ele compra determinado insumo, bem, serviço ou obras de engenharia, que o artigo 4º fala, e o administrador, ele pega, ele compra ali por dispensa de licitação, ou ele contrata por emergência uma organização social para fazer a gestão de um contrato de enfrentamento ali da pandemia. Ótimo. Agora você fala assim, Keider, quando é que ele erra? Quando ele fez essa primeira vez, ele não erra. Mas imagine que ele comprou ali 10 mil álcool em gel. E ali tem um saldo. Ou ele comprou também 5 mil testes de Covid. Então tem um saldo. E o saldo tem que ficar no site da transparência. Você imagina, então, uma sistemática em que você tem um saldo ali, você de 5 mil ainda você tem 3 mil, e você agora faz uma segunda compra por dispensa de licitação, sendo que você tem um saldo de 3 mil, você vai fazer uma compra por dispensa? Não, amigão, você vai fazer por pregão. Eu não fiz por pregão. Aí, PT, saudações para você, você fez errado sim. Então, eu acho que no frigir dos ovos, lá na frente, quem comprou pelo desespero, porque não tinha quem entregasse, pelo preço, era o que tinha para janta no mercado, olha, o preço é esse, essas pessoas, no final, vão receber uma anistia. Pode ter certeza. Não tem como você obriga uma pessoa a fazer ou deixar de fazer algo em que só tem uma única conduta a ele fazer? Que se ele não fizer, ele vai incorrer em crime de responsabilidade. Então, eu já parto com esse princípio. Agora, se existia saldo e ele continuou comprando por dispensa, um abraço. São essas pessoas que vão se tornar inelegíveis, são essas que vão responder por crime de responsabilidade, são essas que não estão dispostas a serem atendidas pela excepcionalidade da calamidade pública do inciso 3º do artigo 65 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e são as mesmas pessoas que, por coincidência, é época de eleição, são os mesmos que vão correr nas condutas vedadas do artigo 73 da 9.504. Resumindo, é isso. Muito obrigado. O tema é muito complexo. Passeamos aqui em leis eleitorais, direito administrativo, regime extraordinário, por que não falar da pandemia, em direito constitucional, em direito tributário, em direito orçamentário, direito financeiro e direito é isso. Que bom que nós podemos contar com o senhor. Professor, eu agradeço sua fala. Antes de finalizarmos e antes de pedir para o senhor fazer as suas falas final, eu vou passar para o professor Micael, que ele tem uma palavra para nos dar. Professor Micael, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, professor Danilo. Boa noite, professor Keider. Primeiramente, prazer lhe conhecer, mesmo que de forma virtual, né? O senhor está aí no estado na cidade de São Paulo, né? Onde eu tenho uma profunda admiração, minha segunda casa. Eu já morei aí, sou pernambucano de nascimento e paulista de coração. Dá para ver aqui atrás também, né? Ele tem um problema, ele é corintiano. Eu começo a gostar dele agora. Falar de Corinthians que é problema com paulista é meio difícil, viu, Danilo? A gente é maioria. Então, eu estou morrendo de saudade aí de São Paulo, estou sempre aí por conta da empresa. Ela tem um escritório aí na Zona Sul, e a gente está sempre aí resolvendo alguns problemas. Então, infelizmente, essa questão da viagem, né, impossibilitou a gente de estar aí pessoalmente. Assim, o evento, Danilo pensou, como eu já falei, né, foi bem proposital, esse congresso de direito eleitoral, de terça até hoje, como ele falou no início das apresentações, que o senhor iria fechar em chave de ouro, e eu acho que o senhor não fechou em chave de ouro, eu acho que o senhor fechou em chave de diamante, né, porque nós tivemos aqui uma aula onde o senhor conseguiu trazer várias outras disciplinas, direito administrativo, como o Dani colocou, chegou na minha praia, eu estava com a LRF aberta, a Lei Complementar 101, estava até lendo algumas coisas hoje cedo, para algumas matérias que eu estou aqui escrevendo, e estava me perguntando se o senhor iria chegar nesses pontos que tocam na Lei Complementar 101. Chegou exatamente no cerne da questão, envolvendo essas questões do direito eleitoral com essa parte da LRF, né, do nosso direito financeiro e tributário de forma simultânea. Então, dizer assim, muito obrigado pela fala, pela aula que o senhor aqui falou para a gente sobre essa questão das vedações, e, assim, aos nossos alunos atuais, os calouros, os veteranos e os que estão entrando agora, a Faculdade Pitágoras tem a oferecer para vocês, nesse nível, momentos como esse, né? E aqueles que estão aí fora pensando em fazer o curso de Direito, o nível é aqui como o professor Keider trouxe para a gente, ele não é professor nosso, né, da casa, infelizmente, mas o momento que ele nos proporcionou aqui, usando o nosso espaço, foi muito válido para esse momento. Então, professor Keider, muito obrigado mais uma vez pela aula que o senhor nos passou, e no momento que eu estiver em São Paulo, eu tento lhe procurar e a gente tem uma conversa, outros debates aí envolvendo essas áreas, principalmente nas questões do tributário. Tá? Um forte abraço para o senhor. Agradeço, Micael. Vai ser um prazer quando você vier para cá, para a gente falar do dia de São Paulo, que não vai ganhar do Corinthians. Tá? Vai demorar, né? Depende de nós, não esqueça, depende de nós para passar. Depende, viu? Eu estou quase torcendo para o Náutico agora, para não ter preocupação. Eu também, viu? Eu também. Eu vi uma piada ontem que eu esperei 130 dias para ver meu time perder. Puxa vida, tá difícil. Complicado. Eu vi, para não deixar, eu tenho uma pessoa, uma aluna chamada Georgia, ela falou assim, poxa, mas já não deveria fazer pelo menos uma pesquisa de preço desde a primeira contratação por dispensa ou de um contrato emergencial? Sim, cada município tem ou deveria ter um decreto da forma como ele deve proceder às pesquisas de preço. Ou seja, existe um checklist que tem que ser cumprido para que ele possa desenvolver aquela atividade. O fato de você comprar, agora falando da 8666, falando por dispensa ou inexigibilidade de licitação, isso não quer dizer que você não passe por um crivo e pelo rigor das disposições legais. Então, ainda que seja pela dispensa da 866, ou se tratando de Covid mesmo, pela dispensa tratada ali no artigo 4º da 173, da Lei Complementar 173, seja uma forma ou da outra, existe um decreto no município ou no estado que
tem, ou deveria ter, tá? Falando da regra em que deveria seguir para uma pesquisa de preço. Tudo bem? É assim que funciona. Agradeço mesmo a oportunidade. Foi um prazer aí desenvolver essa atividade e confesso que o tema foi desenvolvendo conforme a gente foi falando, porque falar de coisa que você trabalha diariamente, aspira isso e ministra aula a respeito, então traz com o maior prazer e com pessoas maravilhosas como vocês aí que eu tenho como amigo, lembrando que apesar de ser professor aí da rede, eu me considero de coração, porque há muitos e muitos anos eu palestro em diversos lugares aí, inclusive cumprimento a Rose Jacomin, que está fazendo, estendendo esses convites aí. A Rose é uma querida. A Rose é uma querida, eu também já iria agradecer a ela. Ela estava presente, eu não sei se você percebeu que uma das mensagens dela apareceu para conosco, e foi a professora Rose que oportunizou eu conhecer o professor Kelder anteriormente, num outro evento, e agora estamos aqui neste evento, e na próxima semana estaremos num outro evento, numa outra oportunidade. Sempre à disposição para vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos nossos alunos. Muito obrigado a Micael, que pensou conosco juntamente com o professor Douglas, pensou conosco esse evento, ao Kelvin, que na hora comprou o evento, a todo mundo da minha unidade, Pitágoras, em Belo Jardim, que me ajudou, o Robson, a Kelma, a Thalita, a Carla, a Michelina, todo mundo que de alguma forma contribuiu, torceu, desejou, compartilhou. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos ajudou. E eu gostaria de agradecer ao professor Kelder e como também agradecer a todos os outros palestrantes que estiveram aqui conosco esse bate-papo. Foi muito importante para mim, enquanto estudante, que eu ainda sou estudante, sou um eterno estudante, e tenho certeza que foi importante também para todos os nossos alunos, todas as pessoas que têm nos acompanhado. Alunos veteranos, alunos calouros e futuros alunos. Gostaria também de agradecer às outras unidades, a unidade de Curuí, na pessoa do professor Léo, e também da unidade de Aracati, que estão conosco nesse evento. Arapiraca? Arapiraca, perdão. Arapiraca. Que está conosco nesse evento. Eu agradeço bastante a paciência e o apoio de todos vocês. Vou passar agora para o Kelvin. Kelvin, é com você. Obrigado a todos vocês. Professor Kelder, muito obrigado. Danilo, obrigado. Acho que a gente finaliza, né, com chave de diamante, né, como disse o Micael, né? A gente fechou com excelência, como a gente abriu com excelência e fecha com excelência o nosso evento, né? Como eu disse, preparado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, não só da Faculdade Pitágoras, mas eu vi aqui alunos, né, do Danilo, alunos de outras faculdades. Gente, muito obrigado, que vocês fiquem com Deus, não esqueçam do nosso vestibular. A gente está por aqui para poder auxiliar, para poder orientar. Um grande abraço a todos os nossos alunos, Luciene, a Oswaldirene, a Georgia, a Andréa Chile, eu vi o Tenente Mariano está aqui, a professora Rose, muito obrigado, aos nossos colaboradores, muito obrigado, gente de coração. A gente só faz isso porque vocês estão aqui podendo nos ver, nos assistir e nos apoiar, né? Senão não aconteceria. Então, gente, fica com Deus, muito obrigado, reforço. Kelvin, oi. Kelvin, o link, vamos ter link para o certificado? Ah, é verdade, esqueci do link. O Robson, coloca na tela o link aí do certificado para as pessoas. Coloca aí, que eu já volto já. Me dá só um minutinho que eu já volto. Isso, gente. Gente, muito obrigado a todos. O Kelvin já vai voltar, não sei o que foi que aconteceu, mas ele já volta. E é isso, gente. Daqui a 2 semanas nós vamos ter um curso de férias com o professor Micael, que vai falar sobre redação jurídica, não é isso, professor Micael? E o professor Douglas, que falará sobre direito penal, teoria das penas. Lembra que o professor Douglas
Ele é penalista, foi durante muito tempo juiz criminal do município daqui de Belo Jardim. Ele continuou sendo juiz criminal aí na comarca de Sanharó, que é a cidade aqui vizinha. Então, agradeço a todos vocês. Estava preparando o material hoje, pessoal, muita coisa boa para essa empreitada aí que você vai trazer no curso de férias. O pessoal vai adorar o que eu vou trazer, os presentes que eu vou trazer para o pessoal. Ai, que bom, que bom. Eu mesmo vou participar do curso de férias na qualidade de aluno, porque eu me quero aprender. Kelvin, tem como voltar agora? Opa, tem sim, Danilo. Eu ia falar, eu tava pegando aqui, minha máquina tá muito lenta, gente, me perdoa, porque hoje tá difícil. Ela pegou justo sexta-feira para poder atrapalhar aqui. Eu ia falar nosso curso de férias, voltando com o Mikael, né, professor Mikael e professor Douglas. Na próxima semana, que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, ao Instagram, ao Facebook. O professor Danilo já deu um spoiler aí no tema, eu ia trazer o tema aqui. Gente, fiquem atentos. Você que é nosso aluno e você que não é nosso aluno, não precisa ser aluno da Faculdade de Pitágoras, não. Os temas são excelentes. Prepara com muito carinho, com muito zelo para vocês. Quem não assistiu vai ter a oportunidade do Vale a Pena ver de novo. Mas quem assistiu aqui agora pode perguntar, pode conversar um pouquinho, debater. É isso que nós promovemos, o debate, né? No final, todos nós ganhamos. É a qualidade de ensino, é a oportunidade de levar o conhecimento. Agradeço professor Kelder, Danilo, Mikael, Douglas, Robson está aqui, né? Nosso técnico de informática aqui nos auxiliando todos os dias, não só no curso de férias, mas aqui no nosso congresso e também nosso dia a dia em sala. Espero que em breve a gente possa estar juntos dentro da sala de aula. Estou ansioso para que isso passe logo, para que a gente possa se encontrar, rever olho no olho. A gente fica aqui meu caminho para todos vocês, para todos os nossos colaboradores, Pitágoras Tucuruí, Pitágoras Arapiraca e Pitágoras Belo Jardim. Estamos juntos para levar a qualidade de ensino. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.